te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta com a nossa entrevista de hoje. Nós estamos aqui ao lado com a doutora Estela Fernandes, cirurgiã dentista, graduada na UFRN, com especialização em odontopediatria, também pela UFRN, aperfeiçoamento em dentística, estética e restauradora pela Associação Brasileira de Odontologia, né, do Rio Grande do Norte, e com especialização em Diga, Estela. Endodontia. Agora sai. Endodontia pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio Grande do Norte. Sim. Além de toda essa formação, atende na clínica Estela Fernandes e é funcionária da Prefeitura Municipal de Currais Novos, atendendo a pacientes com necessidades especiais lá no CEL, né? Exatamente. Temos essa missão lá, né, que no concurso de 2010 nós fizemos justamente porque, para fazer o atendimento a pacientes especiais, com necessidades especiais, seria necessário ter a especialidade em odontopediatria ou em pacientes especiais. Na época, em 2010, nós não tínhamos essa especialidade no nosso estado ainda. Então, como odontopediatra, eu me habilitei a fazer e fui aprovada. Ok, então vamos conversar, porque tem muitas perguntas aqui para fazer para você. Certo. E eu gostaria, importante, a gestante fazer o pré-natal odontológico. Maura, é importantíssimo, a gestante cuida da sua saúde como um todo, né? Então, desde a alimentação a todos os seus hábitos saudáveis são super importantes. E a questão da saúde bucal está completamente atrelada a essa saúde como um todo, né? A gente tem que ver a saúde bucal como uma parte do todo. E na saúde bucal, em relação à gestante, existem algumas alterações diante das questões hormonais, de todo o processamento que se tem na gestação, de ter um aumento na facilidade de gerar problemas gengivais, como, por exemplo, a gengivite, o granuloma gravídico, que são inflamações que na gengiva de quem não está grávida se processa mais lentamente, na grávida se processa mais rapidamente, devido às alterações hormonais, devido à circulação sanguínea estar mais ativada. Então, é importantíssimo que a gestante, em estar se preparando para engravidar, procure ao dentista antes, para fazer principalmente a questão da higienização, de uma limpeza bem feita, remoção de tártaros, de fatores que venham irritar a sua gengiva, restaurações fraturadas, restos radiculares, que são dentes quebrados, porque tudo isso pode ser fatores de infecção ou um fator traumático que vai causar um problema na sua gengiva. E a gengivite na gestação já se tem uma relação fortíssima de partos prematuros e de bebês de baixo peso. Existe uma correlação, uma coincidência, mas já está se comprovando cientificamente, de bebês que nascem principalmente a partir do 7º mês, de baixo peso. Quase todas as ocorrências das mães têm uma gengivite presente na sua cavidade oral ou uma periodontite, que são problemas gengivais. Então, se está pensando em engravidar, procure o dentista para fazer todas essas partes, principalmente uma limpeza. E cuidar dessa gengiva e cuidar da saúde bucal como um todo. Mas aí está grávida, não me cuidei. Posso ainda ir ao dentista? Pode sim. Nós temos até uma foto de uma grávida no dentista. Olha só. Pois é completamente possível. Agora, existem assim, alguns conselhos. Qual o melhor período? Estou grávida. Qual o melhor período de visitar o dentista? Se você não está com a urgência, sempre é melhor após o 4º mês. Por quê? Porque nos 3 primeiros meses o bebê está em formação. É um momento mais delicado da gestação. Que é justamente quando o cérebro está começando a se formar, né? Quanto menos aquela mulher, aquela gestante se expor a medicamentos, se expor a fatores irritativos, melhor. Então, a partir do 4º mês, o bebê já está mais formadinho, já está mais crescendo. E entre o 4º e o 6º mês, por quê? Porque após o 7º já está com a barriga grande. A posição não é tão confortável. Então, entre o 4º e o 6º mês é um momento mais seguro de uma gestante de fazer um tratamento. Em relação ao uso do anestésico, é completamente possível, mas sempre conjugada ao pré-natal médico. Por quê? Porque a gente tem que saber se aquela gestante está tendo algum tipo de hipertensão, se está tendo a questão da glicose, está alterada durante a gravidez. E de acordo com cada caso, a gente vai conseguir tratar aquela gestante. Mas o ideal é que passe a gravidez bem, ou seja, tenha cuidado dos seus dentes um pouquinho antes. Até porque durante a gravidez eu escuto muito falar
que as pessoas ficam com os dentes mais sensíveis, que têm dores de dente que antes não tinha e durante a gravidez aparecem. Isso, existe uma sensibilidade, não que os dentes vão ficar fracos, né? Aquela ideia que se tinha que o cálcio da mãe ia para os bebês, aquilo ali já é um mito. Hoje em dia a gente já sabe que não existe bem assim. O que existe, Maura, às vezes é uma dificuldade de você manter sua higienização por questões que está enjoando, a questão da pasta. A gestante que tem um problema de ter muita ânsia de vômito, ou mesmo de vomitar, o pH da boca vai cair, vai ficar muito ácido, e aí vai facilitar a formação de uma sensibilidade, muitas vezes, se tem raízes expostas, ou mesmo de facilitar a formação de cáries. Então, o que a gente aconselha? Enjoou a pasta, existe 1 milhão de creme dental no mercado. Gel dental, creme dental, doce, menos doce. Então, vá chegando em alguma que você vai conseguir utilizar, mas que faça sua higienização. Se nenhuma pasta lhe agrada, você está naquele período dos 3 primeiros meses, com enjoo assim, nota 1000, faça a escovação, nem que seja só com água, mas não deixe de passar a escova nos dentes. Ok, tá aí a primeira dica. Agora, quando deve ser a primeira consulta ao odontopediatra, Estela? Maura, isso aí, normalmente a primeira consulta, a gente diz assim que muitas vezes a gente vai consultar mais os pais, se são pais de primeira viagem ou não, porque eles precisam de orientação. Muitas vezes, na hora que o bebê chega, não teve uma assistência tão boa na maternidade ou no hospital, de vir ter uma orientação em relação a como cuidar daquele bebezinho que chegou na sua casa. Então, chega o bebê, você sabe como cuidar do umbigo, você sabe cuidar dele todinho, mas ninguém ensinou como limpar a boquinha. Então, às vezes, os pais não fazem por falta de uma orientação. E se não tem ainda essa orientação, mesmo antes dos dentinhos nascerem, procure um dentista, um odontopediatra, que vai lhe ensinar como deve ser feita a higienização. Que, a princípio, enquanto não tem dentes, a gente vai fazer a higienização com a gaze ou com a pontinha de uma fralda umedecida em água filtrada, e você vai limpar todo o rebordo do bebê 2 ou 3 vezes ao dia. Eu sempre digo, acompanhe o banho, que é fazer a limpezinha completa. E limpar a linguinha, para não deixar aquela linguinha branca, com o resíduo do leite. Mesmo durante a amamentação, ele estando só amamentando? Só amamentando. Vamos lembrar que tem uma boca para limpar, só não tem dente. Tem gengiva, tem língua, tem bochecha, tem o palato, que é o céu da boca. E se a gente não higienizar, é normal, acho que todo mundo já viu, aquela linguinha branca dos bebês. E aquilo ali pode gerar fungos, pode gerar outros probleminhas de boca, devido ao acúmulo daquela massinha que a gente chama, que é a seborréia, que fica da mamada, né? Então, a higienização é necessária, que se faça pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Isso é importantíssimo porque a criança já vai se habituando a alguém sempre limpar a boquinha dele. Quando você for introduzir a primeira escovinha, ali já é habitual limpar os dentes, só vai ser com um artigo diferente. Só não é mais o dedo na gaze, enrolado na gaze, mas agora uma escova. Uma escovinha, né? Então a criança já vai estar habituada. E o importante é isso, se você não tem essa orientação ainda, procure ir com o seu bebê para aprender a fazer. Se você já tem essa orientação, quando é que eu devo levar meu filho? A partir de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, vamos programar essa primeira visita, porque já vai ter dentinhos na boca, a gente vai conseguir identificar se está nascendo na sequência correta, na cronologia do tempo certo. Então, a gente precisa, assim, de ações que às vezes os pais, no dia a dia, ninguém chegou para dizer ainda. Olha, nós temos uma outra imagem de um bebezinho no consultório. Olha o tamanho desse bebê, gente. Isso daí, Maura, é o atendimento que a gente chama joelho a joelho, né? Não é na cadeira odontológica, nem é na cadeirinha infantil. A gente tenta botar a cadeira na altura da mãe ou do acompanhante. Nós unimos nossos joelhinhos, botamos só uma proteção e o bebê fica ali acomodado e conseguimos fazer o atendimento de uma melhor maneira possível. Ele olhando para a mãe e a gente consegue olhar todas as orientações. Olha que lindo. E tem até outra também deles já com escovinha, né? É, porque... Isso é quando aparece a dentição. Os primeiros dentinhos, a gente aconselha que, mesmo que não seja ele quem faça a escovação, mas sempre entregue a escovinha, porque ele brinca, ele tenta imitar a mãe, ele ali mordendo, está fazendo algum tipo de higienização e está familiarizando. A escova vai ser um amiguinho, não vai ser um inimigo. Vai ser um brinquedo. Vai ser um brinquedo. De início, um brinquedo. E ele sabe que não vai machucar ele. Tá aí. Agora, existe, mesmo com todo cuidado, mesmo a mãe fazendo essa higienização oral, sim, ainda corre um grande risco da chamada cárie de mamadeira, não é isso? Sim. Nós temos até uma imagem, olha que coisa, né? São cáries muito agressivas, né, na primeira infância.
Elas podem chegar a destruir todo o dente, ficar só com a raizinha. É um aspecto clinicamente, assim, esteticamente muito desagradável. Normalmente, quando fica assim, que as pessoas começam a fazer a observação, é quando as mães ficam um pouquinho preocupadas pela estética. Não lembra que isso aí é uma doença, né? A cárie é uma doença. É uma doença. Que transmite de um dente para o outro, é transmissível. Essa doença cárie aí gera dor, perde função. Quer perder a função? O dente e a criança chega a perder os dentes fica sem a função da mastigação. Então, é dente de leite, vai tirar a gente, o dente de leite ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo, ele é o guia dos dentes permanentes. Então, você tem um dentinho de leite, existe uma raizinha lá dentro que o permanente vai se formar guiando seguindo essa raizinha do dente de leite. A função da mastigação para a criança, da fonação. Uma criança que acabou de aprender a falar, perto dos dentes, ali os fonemas já ficam meio complicados para ela. A questão da estética, crianças que não querem ir para a escola porque um coleguinha disse que o dente era podre, que o dente era preto, que o dente era feio. Então, essa cárie de mamadeira é o principal alerta, vamos dizer assim, da nossa conversa. Isso daí é fruto da alimentação noturna. Que seja o peito, ou que seja a mamadeira, principalmente a mamadeira com líquidos adoçados. Aquele leite com mucilon, leite com Nescau, que sempre leva um açúcar. É aquela mamadeira que dá às 2, 3 horas da manhã. É aquela mamadeira que dá quando a criança está adormecendo e depois não escova. Então, eu disse assim, eu escovo o dente do meu filho durante o dia 2 vezes, escovo para ele dormir, dou a mamadeira e ele adormece. Não funcionou. Porque a escovação, a noturna, é aquela que deu mamadeira, escovou, vamos dormir, com o dente limpo. Então, isso é se tratando de uma criança que já tem dentes, né? Então, tem dentes e ainda tem esse hábito da mamadeira na madrugada, muitas vezes desnecessário. É só um pequeno vício que foi adquirido, que aquela criança não tem necessidade de comer durante a madrugada. Então, você está falando desses primeiros dentes que são os dentes de leite, né? Sim. Que são chamados de decíduos. Decíduos. Qual é a importância de cuidar desses dentes? Todas as que a gente já citou, além da mastigação, da estética, da fonação, do crescimento facial, da musculatura. Existe a presença do dente, deixa o osso mais alto. Se você vai perdendo os dentes, você até uma pessoa mais de idade, quando perde os dentes, vai ficando cada vez com aquela mandíbulazinha mais fininha. Não que isso aconteça com a criança, mas no que ele perde um dente precoce demais, aquela estrutura óssea também vai ficar um pouquinho mais empobrecida. Então, toda a questão do contorno facial, da questão da socialização e principalmente das funções básicas, que é a mastigação. Né? E outra função que a gente chama o dentinho de leite de mantenedor de espaço. Ele vai manter, guardar o cantinho do permanente que está em formação. Então, às vezes, a criança, por cárie ou por algum trauma, perdeu um dente precocemente, muito precocemente, não foi colocado um aparelhinho que chama mantenedor de espaço, a tendência dos dentes vizinhos é perder, é ocupar aquele espaço. Quando aquele permanente vem nascer, já nasce fora de posição, porque o cantinho original dele já está ocupado. Então, a permanência dos dentes de leite, mesmo que a gente tenta, às vezes chega um dente de leite já bem destruído, às vezes, precisando de procedimentos até como canais. A gente tenta alertar os pais tire, está tão feio, estragado, mas vamos ver se a gente segura por mais 6 meses. É importante 6 meses, 1 ano, porque o outro está se formando, e está se formando guiando aquela raizinha, sendo guiado por aquela raizinha do dente de leite. Então, é importantíssimo por todas essas funções. A gente não pode simplesmente banalizar, é dentinho de leite, é temporário, mas ele ali, o tempinho que ele está tendo uma função importantíssima. Então, meu filho caiu, porque dente de leite se perde normalmente 5, 6 anos. Começa por aí, os primeiros dentinhos da frente. Perto dos 6 anos. Então, caiu, machucou, perdeu o dente, corre para o dentista. Se for numa situação bem precoce, com 2, 3 anos, a gente vê toda a questão da arcada, da mordida da criança, das questões também comportamentais, se existe a possibilidade de repor um dentinho para servir como mantenedor de espaço. Isso antes da queda natural. Isso antes da queda natural. Quando a gente vai vendo que está chegando a época, bate-se o raio-x, vê que o permanente está chegando, remove o mantenedor, o outro vai nascer. Pronto. Olha, nós já falamos de vários assuntos e nós temos aqui alguns pelo WhatsApp. Deixa eu começar daqui de baixo. Vamos lá. Aqui de baixo diz assim: é normal criança de 3 anos e 9 meses já começar a amolecer os dentes de leite? Maura, não é que seja normal, mas pode acontecer, né? O que é que está muito atrelado? O período da troca. Se o dente nasceu muito cedo, tem crianças que nascem os dentes com 2 meses de vida. Vai trocar mais cedo, porque é um dente temporário.
Então, normalmente, crianças que nascem os dentes mais tarde me procuram porque a criança tem quase 1 ano e ainda não tem dentes. Aquela criança provavelmente existe essa correlação. Mas a gente tem que observar se aquela mobilidade, ou seja, se esse dente não está mole por algum trauma. Entendeu? Então, se está muito fora do tempo e não tem o histórico de que os dentes nasceram cedo, é importante uma radiografiazinha. Só para ver se a formação do dente permanente está chegando e que ele está realmente mole porque o outro está pronto para nascer. Entendeu? Mas pode acontecer. Já tive de ver, já tive inclusive de acompanhar a criança e de trocar os dentes aos 4 anos. Ok. Então, respondida. Boa noite, Maura. Boa noite. O programa hoje está com uma pessoa muito especial. Um cheiro grande para a doutora Estela. Cecília está com saudades e manda dizer que a ama muito. Zeneide e Cecília. Beijão para vocês. Um beijo grande. São minhas amigas e minhas clientes. Ela já esteve aqui, é fãzona do programa. Eu assisti. Cecília, a coisa mais linda do mundo. Não, você é tiete. Toda quarta-feira eu sei que você está lá no consultório assistindo. Boa noite, sou Vera de Acari, pessoa maravilhosa, doutora Estela e a família dela. Adoro essa família linda. Verinha, um grande abraço, Verinha. Obrigada. Tem mais aqui, boa noite, o programa está show, obrigada. Adoro a doutora Estela, ela é uma ótima dentista e diga a ela que José Eduardo está assistindo. Muito bem, obrigada. José Eduardo também é meu paciente. Boa noite, doutora Estela, maravilhosa. Cuidou dos dentinhos da minha filha, Giovana Clara, desde os 4 aninhos. Sou Catiane, adoro a doutora Estela. E minha filha hoje é mãe, sua bebê está com 1 aninho. Gabriela, qual creme dental adequado para ela, com 1 aninho? Sim, para bebê, né? É, para bebê. Catiane, entendi, Giovana mesmo, e a Cari. Foram minhas pacientes. Olha só, então você já é tia-avó. Pois é. Pois é, em relação ao creme dental, é um alerta que se faz. Antes, Maura, a gente tinha, até da última vez que eu estive aqui com você, a gente tinha uma forma diferente de pensar em relação ao uso do flúor, né? A gente tinha aquela questão de tentar assegurar ao máximo o uso do flúor na criança até aprender a cuspir realmente. Hoje em dia, depois de alguns estudos, né, tudo isso é comprovado cientificamente. Graças a Deus, eu disse, tem quem estuda muito, quem vai para o laboratório, para nos passar essas verdades. O flúor, a gente sabe que ele é importantíssimo. Importantíssimo, é essencial para você conseguir manter a criança sem cáries. Então, quando a criança, ela deve ter 1 aninho, ainda não tem os molarzinhos, são os dentinhos de trás. Ela pode usar o cremezinho, utilizar e fazer a higienização. A partir do momento, 14 meses ou 16 meses, que vão sair os molarzinhos, que são aqueles primeiros dentinhos de trás, que há quem chama de queixares, aí já é importante introduzir o creme dental infantil com flúor, numa quantidade equivalente a 1 grão de arroz cru. Coloca aí, Raneira, aquela foto das quantidades do creme dental. São 3 escovinhas com a quantidade certa do creme dental, que a gente ia falar depois, mas já que teve essa pergunta, pois Giovana está com a dúvida na filhinha dela, na neta, no caso a mãe Catiane, tá querendo saber para a neta. Então, assim, olha, tá aí. 2 aninhos tem ali nessa escovinha de baixo, a quantidadezinha equivalente a 1 arrozinho cru, minimamente do creme dental com flúor já, certo? Importantíssimo fazer esse controle de quantidade para que não venha ter uma ingestão exagerada do flúor e não dar problemas futuros como a fluorose. Antes dos 2 anos. Isso. Antes dos 2 anos. Só para brincar mesmo? Não, o creme dental, existe o creme dental para bebês, que tem assim, bem sem flúor, né? Que a gente tentava segurar até a criança aprender a cuspir. Mas foi visto que é importantíssimo o flúor nessa primeira etapa da vida, de uma maneira controlada. Então, nasceu os primeiros molares, ou seja, por volta de 14 meses, 15 meses, 1 ano e 3 meses. 3 meses, 1 ano e 2 meses. Já pode introduzir aqueles cremes dentais infantis com flúor controlado, que é na faixa de 1000 ppm, tem até de 500 ppm. Mas, às vezes, é difícil de encontrar. Então, o flúor para crianças ou para... que é meu primeiro creme dental com flúor. É essa proporção de um arrozinho, de um carocinho de arroz cru. Depois, entre 2 e 5 anos, que a criança ali já está sendo estimulada a aprender a cuspir, já sabe cuspir de uma maneira controlada, vamos dizer que seja um grão de ervilha. Certo. Certo? E aquela quantidade de cima, que é típica das propagandas de creme dental, você nunca deve utilizar naquela quantidade. Nunca, não precisa, não há necessidade. Ali você só vai ter um consumo exagerado de um creme dental, que existe uma série de componentes, de pequenos medicamentos, como o flúor é um dos tais, né, que é um componente.
sem necessidade. Então, a quantidade que deve ser utilizada depois dos 2 a 5 anos. Quando a criança já sabe cuspir, já tem um controle melhor da sua higienização, um carocinho de ervilha. A quantidade é aquela. Então, é importante que em todos esses momentos da vida se estimule a escovação, se estimule cuspir e se faça uma boa limpeza com água no final da escovação para que a criança consiga cuspir todo aquele resíduo de espuma, de creme dental e ele não venha ingerir. Ok. Catiane, obrigada, Mauro. O programa é nota 10, tirou todas as minhas dúvidas. Ótimo. Eu que agradeço, nós que agradecemos a participação, Catiane. Leninha, beijão, minha amiga, minha cabeleireira e maquiadora. Um grande beijo para as duas. O programa está ótimo. Grande indicação para minha sobrinha Valentina. Ah, que legal. Leninha é uma pessoa maravilhosa. Ele é toda a família. Beijão aí para vocês. Boa noite, parabéns pela excelente pauta. Estamos aqui ligadinhos. Mando um grande abraço à doutora Estela, Marcos e Priscila. Sim, e o futuro paciente Saulo. Olha aí, que legal. Muito bem, parabéns. Mais está escrevendo ainda. Agora deixa eu ver essa aqui que eu tenho um recadinho para ela e eu pulei. Primeiro, quero parabenizar o programa pela variedade de assuntos importantes que são abordados semanalmente. Muito obrigada pelos parabéns. E parabenizar a doutora Estela pela grande profissional, competente, cuidadosa, carinhosa. Um grande beijo de outra grande profissional, Estela, que é Daniela Otto. Mas, Daniela, olha, Estela disse que eu dissesse assim, Daniela PC. Não me pergunte por quê, porque eu não sei, mas aí você deve saber, né? Com então, certeza. Daniela PC mandou um grande beijo para você. Um grande abraço. Minha amiga, desde a época do Jesus Menino. Somos amigas e agora tivemos a felicidade, ela voltou para Currais Novos eu e está nos encontrando. Agora para ficar. Muito eu fiquei bem. super feliz também. Todas ficamos. Veio e trouxe meu sobrinho junto, né? Jean Kleber. Boa noite, amo o essencial, muito obrigada. Aproveite para tirar a sua dúvida. Vamos lá. Qual a importância, Estela, do acompanhamento dos pais na hora da escovação? É necessário? É preciso? Totalmente. Totalmente, Maura. Eu digo muito, tem pais que dizem assim, eu chego, converso, eu faço logo uma perguntinha, porque a criança não mente, né? Chega com 3, 4 anos, aí eu vou brincando. Quem escovou os dentes hoje? Eu. Quem a mamãe ajudou? Aquele silêncio no ar. Eu disse, como assim? Você já escova sozinho? E escova, mas ele não deixa. Aí eu, fui deixando. Eu disse, não pode. Não pode, porque primeiro pode ter até a boa vontade de escovar, mas não tem ainda destreza. Às vezes tem criança que só consegue escovar de um lado. Só tem os dentes limpos de um lado, do outro lado muito tártaro, cárie, porque não consegue simplesmente virar a mãozinha para o outro lado. E existe uma questão assim que é normal em todos os lares, os dentinhos lá de trás, o uso do fio dental. Uma criança com 3, 4, até 5 anos não consegue tomar conta disso sozinho. Então vamos acompanhar aquela escovação, deixa ele escovar e no final diz, deixa a mamãe só ver se ficou legal, deixa o papai olhar se ficou legal e aí você faça aquela escovação nos pontos que você sabe que ele não está conseguindo escovar direitinho. Estimular o uso do fio dental, dentinho de leite também precisa usar fio dental. E existem hoje artifícios que a gente usa desde sempre, existe fio dental montado hoje. E você até trouxe algumas imagens. Mandei uma imagem. Olha, esse aí é um fio dental. Facilita muito, muito. Ele é um fio dental, chama fio dental montado ou forquilha, ele é descartável. Compra num saco assim, vem com 100 unidades, 150. E a criança consegue, depois que é ensinado, utilizar esse fio dental entre os dentes. Ele passa e volta, passa e volta. Tem até uma imagem dele mostrando entre os dentinhos. Esse aí é o pai acompanhando, acompanhando, né? A importância do pai estar junto. Olha, ensinando, tá vendo? De uma maneira lúdica, que é como a criança aprende. Muitas vezes a criança diz, deixou a sua filha escovar os seus? Então a filha escova o dente da mãe e depois a mãe se torna habilitada a escovar da filha. Pronto, filha, você já escovou os meus dentes. Agora eu gostaria de escovar os seus. E se faz essa troca, aí é uma brincadeira e se torna um momento bem, bem legal da família mesmo. Quantas vezes ao dia, olha aí o fio dental montado, olha. Ele então, sendo usado entre os dentes. Ele é utilizado, Mauro, ele desce assim, simplesmente entre os dentes e volta. Vai e volta, vai e volta. Então a criança consegue utilizar. Mesmo que você, depois aqui em Currais Novos, nós já encontramos no nosso comércio
esse fio dental montado. E ele é muito bom para crianças, até Também. jovens, adolescentes e jovens especiais, que muitas vezes não conseguem aprender a usar o fio dental e nem gostam. E às vezes tem uma deficiência em uma das mãos. Isso. Só tem uma mão para fazer esse trabalho. Com o fio dental desse montado consegue. Ah, gostei. É bem útil, Muito bem legal. legal. E então os pais, assim, até quando eu devo escovar? Gente, eu tenho um dos meus filhos de 12 anos, eu preciso coordenar se ele está escovando os dentes, porque eles vão terminando. A preguiça existe, o pré-adolescente existe, e então a gente precisa estar lá. Principalmente o pré-adolescente e às vezes até o adolescente. Exatamente, tem que dar atenção, tem que lembrar de pedir para escovar. Não está escovando, depois eu vou escovar por você. É muito fácil. Ele sorri, você percebe que o negócio não está bem. Então, assim, é importante o acompanhamento dos pais. A criança não quer fazer, faça por ele. Ou acompanhe, fica ao lado. Não é para virar um momento de guerra, é um momento agradável. Então, você pode brincar dessa maneira como eu estou lhe dizendo. Ah, pois vem aqui escovar meu dente, ver se você sabe escovar direitinho. Aí agora você vai deixar escovar os dentes. E se tiver naquele período, tem um períodozinho do cascão, né, 5, 6 anos, que às vezes não gosta de tomar banho, usa a fantasia, que é o período da brincadeira em que eles estão... Você Exatamente. é Batman, eu sou outro herói e a gente fica brincando. Olha, Batman não dorme sem escovar os dentes, não. Eu usava muito isso com meus filhos quando eu tinha 4, 5 anos e funcionava. Você acha que algum super-herói com dor de dente consegue fazer alguma coisa? Pois é. Fica inútil, então vamos cuidar dos dentes. Veste a fantasia nele, ele se acha e faz tudo que Batman faz. Exatamente. Então, usa esses artifícios que funcionam de verdade, dependendo da idade da criança, né? Ok, outra perguntinha aqui, olha, mais participações. Quero agradecer a doutora Estela por todo o cuidado com toda a minha família. Parece que essa passou gerações, viu, Estela? E chegou mais uma Maria. Grande abraço. Adélissa. Isso, Adélissa e Danilo. Ai, família maravilhosa. Chegou mais uma Maria mesmo. É a terceira Maria. Boa noite, me chamo Cristiane, seu programa sempre maravilhoso. Muito obrigada, Cristiane. E vamos agora falar sobre tratamento ortodôntico. Eu acho que temos até uma foto de uma criança. Essa já é... Um tratamento normal, né? Um tratamento normal, não é isso? Isso. Pronto. Isso é o tratamento normal. E quando começa o tratamento ortodôntico? Quando é que ele deve se iniciar? O que é um tratamento ortodôntico? Maura, eu achei que saía... De maloclusões, né? Você alinhar os dentes que, porventura, muitas vezes por questões genéticas, você vem com a arcada que não está fazendo a oclusão direita. Muitas vezes aquele dente dentuço. Mostra aqui, dente entramelado. Você dá para mostrar por essa boca, a né? A oclusão em si é o fechamento dos dentes, né? O fechamento correto dos dentes. Se você vem com a oclusão assim, os dentes fechando, o inferior na frente do superior, é um tipo de maloclusão chamada classe 3. Deve ser corrigido, porque o correto é morder certinho em classe 1. Se você vem com aquela mordida que às vezes a gente tem a impressão que o certinho é morder em topo, também não é. Também são problemas que podem, no futuro, gerar o quê? Desgastes dentários, dores nas articulações, por morder errado, você está mordendo errado, aquela mordida errada lhe força os músculos, os nervos, tudo de maneira errada. Então, vai vir o resultado, às vezes, cefaleias, enxaquecas, problemas de articulações, estalidos, ou seja, aquela mandíbula que dá um estralinho, muitas vezes é porque você mordeu sua vida toda errada e desgastou demais o disco articular da ATM. Uma mordida cruzada, tem paciente que tem a mordida cruzada, tem paciente que tem a mordida aberta por uso de chupeta, por uso de dedo. Então, essa mordida aberta, oclusões, esses defeitos de mordida são tratados com a ortodontia. A ortodontia vai corrigir esses problemas dentários que nem sempre são só estéticos. Muitos deles, a grande maioria deles, são funcionais. Não consegue mastigar direito, sente dor ao mastigar, sente muita dor quando mastiga de um determinado lado, minha mandíbula dói, eu quero abrir e não consigo. Então, devido a defeitos na sua oclusão, na sua arcada. Então, quando deve se pensar nisso? Você leva seu filho ao dentista, com 5, 6 anos, a gente às vezes já consegue detectar que a criança tem um arco muito estreito. Não é caso de botar ainda os brackets, aquela ortodontia fixa, aquela corretiva, que a gente conhece, aquele aparelhinho que fica presinho no dentinho. Pode-se fazer uma ortopedia, que é um tipo de aparelho também feito pelo especialista, ortodontista. Normalmente eles são ortopedistas funcionais, chama ortopedia maxilar funcional. Se coloca um aparelhinho que é feito uma moldagem, vai fazer um estudo. Precisa de quê? Estimular
o palato em largura. Então, vai se colocar os aparelhos, normalmente aparelhos removíveis, que vão estimular o quê? O crescimento. Estou precisando crescer mais em largura da minha maxila, ou preciso controlar o crescimento da minha mandíbula. Então, vai ser colocado um aparelho para se coordenar melhor aquele crescimento facial, entendeu? Nós temos algumas imagens que eu acho que você pode ir falando de cada uma, né? Coloca aí, Ranieri, de ortodontia, no caso, que então, é a correção. Então, assim, às vezes tem pais que têm a dúvida, ele precisa trocar todos os dentes, aí é um aparelho estético, o aparelho que tem os brackets colados é um aparelho estético, né? Que aí é a ortodontia clássica que a gente conhece. Sei. Mas aí é outro tipo, já o bracket mais tradicional, sendo que é interligado, não tem liguinhas, olha, é outro tipo de aparelho, que é, né, se tem às vezes até uma resolução mais rápida, uma conclusão do tratamento. Aí já é um tipo de aparelhinho que é normalmente utilizado em crianças quando se detecta um arco muito fechado, ou seja, o céu da boca muito estreito. Então, isso aí já causa uma série de problemas da mordida, mas também, normalmente, problemas respiratórios. Aquela criança respiradora bucal, que não consegue respirar bem, por quê? Porque tem um céu da boca muito estreito, um palato muito alto. Então, esse aparelhinho aí se usa normalmente por 3 meses ou 4 meses, depende de cada caso. Vai se ativando e ele vai proporcionando uma largura melhor no palato. Aí, olha, você está vendo que é uma criança que só trocou os dedos da frente. Certamente usou chupeta ou chupava o dedo. E você não falou da chupeta, né? E do dedo, isso aí já é uma consequência. Isso aí é consequência, isso aí com certeza chupou o dedo além dos 4 anos, ou chupeta além dos 4 anos, causou um problema chamado mordida aberta anterior. Utilizou-se esse aparelhinho, que é um arco, com uma gradezinha lá dentro, perto da língua dele. Para que aquela grade? Para o dedo não entrar. É um empecilho, porque aquela criança não conseguiu, por outro método, deixar de chupar o dedo. Gente! Esse daí é um aparelho ortopédico que é utilizado. Isso aí eu estou mostrando situações em que você não precisou ainda trocar todos os dentes. E você identificou uma situação em formação e conseguiu interceptar. Esses aparelhinhos são aparelhos interceptativos, ou seja, você não deixou a maloclusão se estabelecer. Você conseguiu trabalhar e corrigiu, muitas vezes, deixa de usar até o aparelho ortodôntico normal, com brackets. Aqueles primeiros que a gente viu. Sim, aí deixa são de ser outros uma prevenção. Aí são outros casos de aparelhos. Eles corrigem, muitas vezes, o problema e deixam tudo. Porque trabalha a musculatura, trabalha a estrutura óssea, o que você está precisando modificar para evitar que aquele problema se estenda, que chegue na fase da adolescência ou na fase adulta. Interessante, Estela. A gente conversando, quando se fala em dentista, na minha cabeça, vinha dentes, dentista, dentes. E eu estou vendo que não é só isso, né? Tem toda uma estrutura interna da boca. Musculatura, a gente pensa em função. O céu da boca. Quer dizer, é muita coisa que precisa ser vista para que se saiba se é normal, se está no desenvolvimento esperado, né? Porque às vezes a gente só leva ao dentista para ver os dentes. Se tem cáries. Se tem cárie, né? Isso. E muitas vezes a gente detecta, pronto, eu já tive de receber uma criança, ela era respiradora bucal quando ela ainda pequenininha, 7, 8 anos. Precisava muito melhorar a largura do palato dela, porque senão ela tem um prejuízo muito para frente. Então, já foi para ortodontista, já se pensou numa resolução a curto prazo e vai começar a trabalhar para evitar que o problema venha a ficar mais agravado. Olha só, gente, Selma do Pastel está aqui mandando um grande abraço para minha amiga Estela e para você também. E para você também, dona Selma, beijão. Para você também, Selma. Essa figuraça. Patrimônio de Currais Novos de Acari, né? Patrimônio, é verdade, da região já. Da região. Já é regional. Agora, qual é a idade que inicia o processo de troca de dentição? Nós temos até uma tabela, né, que você trouxe para mostrar. Uma tabela de média, né? Isso aí é o que a gente vê mais frequente. Mas, ainda há pouco veio aquela pergunta, uma criança que está começando a trocar com 4 anos, por volta de 4 anos. Acontece? Acontece. Esse daí é o padrão, é o que a gente vê com mais frequência. Mas, às vezes, pode antecipar ou pode ser um pouquinho mais atrasado de acordo com que os dentes nasceram. De acordo com o nascimento, mas vamos dizer que começa por volta dos 5, 6 anos e com 11 anos, mais ou menos, já está trocando todos os dentes. No máximo até os 12. Ok. E quais são os fatores, Estela, que mais provoca a doença da cárie? Você já deixou bem claro que cárie é doença. É uma doença. E o que eu achei incrível é que é contagioso, né? É transmissível. Se você tem uma cárie entre os dentes, dificilmente a cárie estará só em um dente. Vai estar nos dois.
Então, os fatores. Primeiro de tudo, uma alimentação cariogênica, que é a alimentação rica em doces. Nós temos até uma imagem também. Eu digo que Olha, por tudo a cárie não rejeita nada, mas o doce eu digo que é o que potencializa. Então, a alimentação somado com uma deficiência na higienização, né, na escovação precária, e um hospedeiro que permita tudo isso, ou seja, que você não realize sua escovação, não proporcione uma saúde bucal e faça com que tudo isso... Aí vem uma bactéria adora. O restinho da cárie, o restinho do alimento que ficou lá, somado com a sua escovação que não foi boa, a bactéria que está presente na cavidade oral, que é um Streptococcus, ele utiliza desse resto de alimento, da placa bacteriana, para processar, sei lá, no seu funcionamento, no seu metabolismo, um ácido. E esse ácido, ele degrada a superfície dentária. olha só. Então, assim, o que a gente precisa, que eu digo para as crianças, deixa o bichinho com fome. Se alimente como que quiser, mas escove tão bem escovado que ele vai morrer de fome. E se você não der o substrato, que é o alimento, o resto do alimento, a cárie não vai conseguir dar andamento. Por isso que tem gente que não tem cárie, porque é muito focada na escovação. Então, escovou, nada de comida. Exatamente. Esquece Pra comida dormir. depois. Exatamente. Vai dormir logo que escova os dentes. Vai dormir. E nada de dar comida com o bebê dormindo Isso. e não Aí, posso escovar normalmente depois. os pediatras vão dizer, olha, a partir desse momento, não há necessidade mais de oferecer alimentação noturna, né? Normalmente, perto de um ano e pouquinho, a criança já não tem mais essa necessidade. Então, ela já janta, já come como todo mundo, normalmente tem um leitinho para dormir e não há necessidade dessa alimentação na madrugada. Então, vamos fazer a higienização. A higienização que vai ganhar toda. Então, tá aí, muito bem. Aqui você trouxe Aqui são modelos, né, quando a gente foi falar na gestante, que aqui é uma gengiva saudável. A gengiva saudável ela é rosada, arqueada, né? E aí, quando a gente está com o processo de gengivite, começa essa superfície a ficar verde, passa um fio dental, ou você passa uma escovinha, nossa, minha gengiva sangra com facilidade. É o quê? Normalmente, um acúmulo de sujeira, um acúmulo de placa, que é o tártaro, que causa esse fator irritante que deixa essa gengiva sempre assim inflamada. Então, o que é que tem que fazer? Uma limpeza profissional. Remover todo esse tártaro, porque se não fizer isso, vai causando a infecção da parte óssea e vai ficando que no futuro, se a gente não cuidar, pode gerar a periodontite, popularmente chamada de piorreia, que é a mobilidade dos dentes. Problema gengival não tratado passa para o osso vai gerando uma inflamação, o dente vai perdendo suporte. E aqui já é um outro estágio mais agravante. E aqui é o estágio mais avançado, é quando a doença realmente atingiu o ossinho e aí, devido a um problema gengival por falta de higienização, você termina perdendo, às vezes, um dente saudável, sem cárie, mas o osso está tão infectado que ele fica mole, termina perdendo o dente. Então, aqui é a progressão da doença periodontal. Que na gestante, essa questão da inflamação gengival, ela está bem mais exagerada, bem mais rápida, devido aos fatores hormonais, a circulação sanguínea. Olha, nós passaremos a noite inteira, né, conversando. Sim. E não faltaria assunto. Muito obrigada mais uma vez e eu quero que você fique muito à vontade para fazer as considerações finais, para chamar a atenção para algum ponto que você ache necessário. Pronto, Maurílio, que agradeço, né, o convite, é sempre um prazer estar aqui, sempre que precisar a gente está aqui conversando com vocês, com os telespectadores. Da criança, em relação à saúde com a criança, né? Eu gostaria de enfatizar em 2 pontos. Acompanhe a escovação do seu filho. Não acho que escovação uma vez está suficiente, porque às vezes aquela vez foi muito tumultuada. Então, tente obedecer as 3 vezes ao dia, principalmente a escovação noturna, e controle os hábitos de alimentação. Existe um aspecto chamado consumo inteligente do açúcar. Se quer agradar seu filho com doce, dê após a refeição, porque ele está de estômago vazio, vai comer pouquinho doce e logo depois vai escovar. Tá certo? Queria mandar um abraço, além de agradecer toda a equipe de Maura, para todas as pessoas que trabalham conosco, para a família, para as amigas que estão lá, as amigas PCs, como Danda, e todos os nossos clientes que tão carinhosamente mandaram mensagem, sei que tem muitos em casa assistindo também. Muito obrigada e boa noite. E um beijo muito especial para a dona Salésia, lembrei. Então tá aí, gente, fiquem com Deus e até a próxima semana. Vou te contar em ver coisas que só